são muito queridas para mim. Eu particularmente acompanhei boa parte da trajetória de ambas em momentos diferentes. Tem a Dani Oliveira, que foi minha orientanda por bastante tempo na graduação, que hoje é uma amiga do meu coração. Nós, falamos de forma muito sincera uma com a outra, mas isso é a nossa forma de afeto, e acho que consolidamos um vínculo que eu tenho muito orgulho de ter cativado e ter sido cativada, que às vezes envolve uma distância em um planeta e às vezes envolve um reencontro, mas é desse jeito que o nosso vínculo é consolidado. A Gabi também, né, no contexto de pós-graduação em psicodrama, vem para minha vida uma menina extremamente inteligente, extremamente ávida pelo conhecimento e que quando eu vejo vai se tornando uma mulher muito grande e que eu admiro muito ao longo do meu caminho, assim. É uma psicodramatista incrível, mas tem se tornado uma mulher muito mais incrível aos meus olhos. Então, hoje eu estou com muito orgulho de estar aqui diante dessas duas mulheres, né, amigas de caminhada, antes aluna, e essa possibilidade da mudança de papéis tem me deixado muito feliz. Que seja lindo hoje o nosso momento. A bola tá com vocês. A Amanda queria fazer a gente chorar, porém ela vai ter que se esforçar mais do que isso, pelo menos no que confere a mim, mas eu sou muito grata pelo carinho, pelo carinho e pelas palavras, e enfim, é recíproco. Eu nem sei mais se eu faço divulgação da Viver depois disso, assim, entrou num clima tão bonito. Mas enfim, gente, também é muito bonito o que vem por aí na Viver. Orgulhos de Viviane Almeida. Preciso fazer meu trabalho, gente. Desculpa quebrar o clima, mas Amanda, eu te amo. Mas enfim, né? Voltando aqui, a gente ama a Amanda e ama viver e etc. Não dá pra, às vezes a gente junta as duas coisas, mas vamos lá. O Viver Recria, então, é um grupo de estudos vinculado à escola Viver Mais Psicologia. Eu faço esse discurso toda semana. E vocês sabem, então, que a Viver está com vários cursos e jornadas aí acontecendo. Então, a gente tem aí, coordenado pela nossa querida Amanda, que não temos mais elogios para definir, neste momento, que estamos um pouco tocadas, que está aí com supervisão online, psicoterapia de grupo online, acontecendo nas quartas-feiras, né, alternando a supervisão, psicoterapia, dá para fazer só uma das duas modalidades, né, quero só supervisão, quero só psicoterapia de grupo, enfim, dá para fazer, e dá para fazer os dois, tá com um valor muito bacana, então entra lá no Viver Mais e se você tem vontade de fazer ou experimentar psicoterapia de grupo ou ter esse apoio aí de supervisão, queria dizer que a Amanda é uma excelente supervisora. A gente tem também o curso de técnicas do psicodrama e suas aplicações, acredito que seja também com a Amanda, se a Amanda está monopolizando as divulgações aqui, a partir do dia 26 do 3, então, nas sextas-feiras à tarde, 2 encontros. E temos o curso de transtornos alimentares da compreensão ao tratamento psicoterápico, que é um curso que já aconteceu na Viver. A gente já teve um encontro aqui no grupo, inclusive, de transtornos alimentares. Quem quiser saber, conhecer um pouquinho mais, procura lá no YouTube esse encontro do nosso grupo. E naquela época o pessoal ficou, foi no finalzinho do ano passado, o pessoal ficou muito empolgado para a gente ter esse curso novamente. Então abrimos novamente o curso de transtornos alimentares, agora com uma duração um pouco maior, com 5 encontros, e inicia agora no dia 27 pela manhã, vai ser aos sábados pela manhã, ok? Mais informações, www.vivermaispsicologia.com.br ou segue a gente lá no Instagram, @vivermaispsicologia. É isso, Gabi, começa aí nosso encontro, pois eu, enfim, ainda estou aqui. A Amanda me desorganizou. A Amanda deu uma mexida, né? Pensando que eu sou canceriana, Dani, tu falou só por ti no negócio da emoção e tal, porque eu já tava derramando lágrimas e lágrimas aqui. Ai, desculpa, eu sou leonina, eu não posso parar de brilhar. Mas, enfim, acho que pra gente começar, vou contextualizar um pouquinho. Esse é um artigo... É tu que começa, eu sei. Não, eu não ia dizer que eu começo, eu ia dizer que, eu não sei se tu vai falar isso, mas que, por certo, a Amanda devia estar aqui com a gente, né? Porque ela construiu isso junto com a gente. Deixa eu contextualizar o rolê. Então, assim,
Esse é um artigo que nasceu de um relato da Dani, que depois a gente vai explicar um pouquinho mais a fundo. Mas a Amanda fez uma coisa que foi uma junção. A Amanda, na época, disse: Gabi, dá uma olhada com a Dani o que dá pra gente fazer aí, enfim, vamos pensar. E aí eu e a Dani, a gente conversou, a gente começou a escrever, depois a Amanda entrou também e foi ajudando a gente. Então esse é um artigo que foi escrito por nós três, a orientação da Amanda, né? Eu e Dani, a orientação da Amanda. E ele se chama Psicodrama e Acessibilidade, o olhar do psicodramatista com deficiência visual. Para quem já está no grupo do WhatsApp, a gente mandou lá, mas a gente também pode deixar o link aqui depois no chat, para quem ainda não teve acesso, tá? E é um artigo, então, que foi construído em 6 mãos, eu ia dizer 3, mas, né, a 6 mãos. Enfim. A Amanda acabou com a gente, cara. Gente, eu fico bugada, Amanda, mas enfim. 3 cérebros, tá bom. E aí, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre ele e sobre como que foi a construção dele também e sobre principalmente os enfrentamentos que as pessoas com deficiência visual podem viver aí, vivenciar no psicodrama e como a gente pensa sobre isso também. Sim, mas algumas reflexões também que a gente desenvolve a partir dele, né? Nem tudo que a gente pensa a gente consegue escrever no espaço de um artigo, enfim, então... E acho que fica bem aberto para vocês irem perguntando, comentando, enfim. E acho que também tem um carinho muito grande por esse artigo, porque eu sinto, Gabi, que foi com esse artigo que a nossa amizade começou, assim, se consolidou. A gente meio que era umas conhecidas que batiam uns papos nos grupos, e aí, porque a gente começou a escrever junto, que é assim que faz amizade com a Gabriela, esse artigo meio que eu sinto como se ele fosse também uma consagração da nossa relação. Sim, Fui profundo agora, né? Esqueci de falar uma coisa que esse talvez seja o artigo, para mim é o artigo mais bonito do qual eu já participei, assim. É um dos artigos mais bonitos que eu li. Eu acho que é o artigo mais bonito que eu já tive o prazer de ajudar a escrever, assim. É lindo. Para quem não conseguiu ler, leia, porque o que a gente vai falar aqui não chega nem perto da beleza dele, eu acho. Eu não consigo opinar a esse respeito, porque eu tenho muito amor e carinho, e enfim. E é a partir de um relato meu, então eu acho um pouco prepotente, mas eu gosto muito dele também, assim, então... Vamos lá, eu nem lembro mais a ordem. Eu que começo falando? Eu que começo falando? Cadê meu roteiro? Ah, tá aqui. Eu que começo falando. Então, vamos lá, né? Eu acho que para a gente começar a falar desse artigo, a gente precisa começar, assim como a gente começou quando construiu ele, falando de deficiência, né? Porque qual é a nossa perspectiva de deficiência visual aqui, né? Então, quando a gente fala de deficiência visual, a gente vai falar de 2 grupos, né? De pessoas cegas e pessoas com baixa visão. Eu, apesar de que tem um resíduo visual... consigo, embora não pareça, né, consigo enxergar alguma coisa, luzes e vultos, enfim, em algumas cores, mas eu me considero uma pessoa cega porque essa visão que eu tenho, né, não é funcional na minha vida diária, enfim, e eu me identifico com um grupo de pessoas cegas. Então, ter uma deficiência, para mim, né, também é uma questão muito de identidade, né? Então, eu sou uma pessoa cega, isso é uma característica que não me define, mas que faz parte da minha identidade, né? E aí, quando a gente fala de deficiência, a gente tem todo um histórico aí relacionado à deficiência, que eu não vou retomar aqui, porque não é o nosso foco, mas atualmente eu acho que a gente, os estudos sobre deficiência, né, que é uma categoria de estudo mesmo, uma categoria de análise, quando a gente fala de estudos sobre deficiência, né, disability studies do inglês, é uma área, né, de estudo. Quando a gente vai para o campo dos estudos sobre deficiência, a gente, acho que principalmente entra nesse contraponto, né, do modelo biomédico de deficiência versus um modelo social de deficiência, né, e por mais que algumas pessoas contestem usar o termo biomédico ou não, foram esses termos que se estabeleceram dentro, né, desse campo de estudo. Então, quando a gente fala no modelo biomédico de deficiência, ele é um modelo que entende que uma pessoa com deficiência, ela tem uma lesão, geralmente no corpo, mas a gente pode pensar para além do corpo, né? A gente pode pensar no intelecto também, por exemplo, né? Pegar as deficiências intelectuais, né? Enfim, e essa lesão impede que essa pessoa tenha uma vida produtiva, uma vida
Enfim, e que se ela quiser se inserir na sociedade, ela precisa ter a recuperação desse corpo lesionado, a reabilitação, né, desse corpo lesionado. Então, quando a gente fala do modelo biomédico de deficiência, a gente vai por uma perspectiva muito individual, no sentido de que a deficiência é uma problemática do indivíduo, ou da família que cuida desse indivíduo, que sabe, dos professores que lidam diretamente com esse indivíduo, mas ela não é uma problemática social, porque é esse indivíduo que vai precisar buscar cura, reabilitação, recuperação, para que ele recupere o máximo de funções do seu corpo lesionado e que aí sim ele possa estar inserido na sociedade. Então, é como se a gente dissesse assim, olha, você não está conseguindo... sei lá, assim, é como se eu dissesse assim, não vou mexer no meu conteúdo curricular programático aqui, eu, professor de uma escola. Para essa criança entrar aqui na minha escola, ela vai ter que ter a capacidade de aprender com isso aqui que está pré-estabelecido. Então, a gente primeiro vai recuperar essa criança, as funções dela, para que depois ela possa estudar, por exemplo. Então, esse era um modelo que a gente tinha anteriormente, e por isso que tinha muito essa segregação, né, por exemplo, das crianças com deficiência nas escolas especializada. Aí a gente parte de muita luta e muitas questões que não vem ao caso agora, enfim, de mais de 30, 40 anos aí, a gente está discutindo um modelo social, né, de deficiência. E aí esse modelo, ele implica que a deficiência, ela tem uma lesão... Gabi, não sei se é o teu áudio ou se tem um áudio aberto que está dando interferência. Então, a pessoa vai ter uma lesão, sim, né? Por exemplo, eu tenho uma deficiência visual, a gente não pode negar isso, porém, a gente vai implicar toda a sociedade numa adaptação dos espaços para que esses espaços sejam exclusivos para todas as pessoas. Então, não cabe a gente dizer, sei lá, esse grupo de estudos, ele não é para pessoas com deficiência visual. Não, se a gente não pensou nisso ainda, a gente vai precisar pensar, porque todos os espaços precisam ser para todas as pessoas. E aí, claro, as discussões são muito mais amplas que isso, mas quando a gente vai falar de modelo social, a gente vai tirar o foco do corpo, da recuperação da lesão, da reabilitação do indivíduo, e a gente vai começar a falar em inclusão social, numa perspectiva da sociedade inteira implicada em adaptar os espaços para receber todos os indivíduos com ou sem deficiência. Acho que essa é E aí a gente vai começar a falar em desenho universal, em acessibilidade, né? Que é começar a pensar espaços para todos, começar a pensar que a deficiência ela é uma característica daquele indivíduo, né? Que ela não é algo que define ele, não é? Ele é uma pessoa com uma característica diversa, e a gente precisa pensar nos espaços que contemplem diversidade, enfim. Acho que nisso, assim. E aí, quando a gente entra na questão do capacitismo, né? Que aí é um termo que a gente usa no artigo também. E aí o capacitismo, ele vai ser essa discriminação contra a pessoa com deficiência, né? A gente tinha um problema muito grande, porque a gente falava de racismo, homofobia, sexismo, machismo, e a gente não tinha um termo para definir um preconceito voltado à pessoa com deficiência, que é um preconceito diferente de todos os outros, né? Eu brinco, é uma brincadeira meio macabra, mas eu falo assim, né? O preconceito que eu sofro não é o mesmo que sofre uma pessoa negra, uma pessoa LGBT. Não tem ninguém tentando me matar na rua, né? Mas isso não significa que muitas vezes até aquela pessoa, né, um assaltante, um ladrão, enfim, às vezes ele vai passar pela pessoa com deficiência e assaltar o próximo, porque ele vai olhar para aquela pessoa e ficar, sei lá, com pena, enfim, ou vai querer ajudar, ou sei lá. Mas, enfim, independente disso, não é esse tipo de preconceito, né? Mas é um preconceito, às vezes, muito mais sutil, muito mais velado, muito mais disfarçado nas boas intenções, né? Então, são muito menos as situações de discriminação explícita que sofre uma pessoa com deficiência. Tem, sim, algumas situações gritantes, assim, né? De repente, uma pessoa, né? Por exemplo, algumas notícias, quando eu fiz um encontro eu não lembro agora de qual foi, se foi o da FEBRAP, que eu levei o Jornal Vivo, enfim, que eu levei algumas notícias, e que tinha até lá, né, um cadeirante que não conseguiu votar porque a urna ficava num segundo andar de um prédio que só tinha escadas.
Então, tem algumas situações assim que vai ficar bem claro a falta de acessibilidade, a discriminação, né? Das pessoas dizerem, não, olha, não tem como, você tem que ir embora, você não pode exercer seu direito de voto. Mas, em geral, essas discriminações, elas são muito mais sutis, elas são muito mais veladas, elas estão muito mais na coisa do, né, como você faz isso apesar da deficiência, como você faz isso por causa de ter uma deficiência, é sempre a deficiência antes do sujeito, mas é uma coisa tão estrutural, assim, que às vezes você não consegue, por exemplo, às vezes eu não consigo fazer alguma coisa, estar em algum espaço, por conta de um capacitismo, né, de uma falta de acessibilidade no espaço, mas que às vezes eu nem consigo colocar, explicar isso para a pessoa de uma forma que ela entenda, porque aquilo já foi, assim, tipo, a gente sempre fez assim, né? E, enfim, então é uma coisa muito mais difícil às vezes de demonstrar, né? De como a sociedade ela não está preparada para ter pessoas com deficiência circulando em todos os espaços, e isso também é uma atitude discriminatória. E aí, quando a gente entra no psicodrama, né, quando a gente vai falar de capacitismo e psicodrama, que acho que a Gabi vai falar depois, a gente entra nisso também, né? Ninguém no psicodrama vai dizer que exista capacitismo no psicodrama, que a gente, sei lá, discrimine uma pessoa com deficiência, mas às vezes pessoas com algumas deficiências não conseguem estar em espaços onde se faz psicodrama, né? Então, enfim, vai daí, Gabs. Vou começar pelas definições, que eu acho que é importante. Quando a gente fala de psicodrama, primeiro tem aquela coisa bem conceitual, né? O psicodrama, ele é uma forma de trabalho em psicoterapia, ele é tanto uma abordagem que pode ser utilizada como social, como educacional, enfim. Mas tem uma coisa que é talvez uma grande premissa do psicodrama, que é um indivíduo dentro do seu meio. Ele nunca vai ser visto como um ser isolado, ele sempre vai ser visto como um ser em relação. E aí, quando a gente pensa nesse ser em relação, é até uma coisa que eu falo muito do psicodrama online, que é a gente tem que pensar que toda pessoa, no seu modelo relacional, ela também vai ter um espaço dentro do psicodrama. Então, também as pessoas cegas, também as pessoas com qualquer outro tipo de deficiência, enfim, todo o espaço de relação, ele deve estar dentro do psicodrama, né, quando a gente estuda as relações. E aí, o homem, de acordo com o Moreno, ele vai nascer espontâneo e criativo. Ao longo da vida, ele vai perdendo algumas dessas características, algumas questões dessa espontaneidade e criatividade, em virtude do meio social, né, das conservas que estão na cultura, que são termos que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Mas uma definição do Bermudes, que eu acho que vai trazer bem aquilo que a gente discute no artigo, que é uma definição que a gente trouxe, que Bermudes fala que, diferentemente das psicoterapias puramente verbais, o psicodrama faz intervir manifestamente o corpo em suas variadas expressões e interações com outros corpos. E aí é onde muitos psicodramatistas acabam confundindo as coisas. Porque quando a gente fala do corpo e interação com outro corpo, cria-se a ideia de que, por exemplo, o psicodrama não seria acessível para uma pessoa cega porque ela não está vendo esses corpos. Ela não está visualizando isso, né? E aí, então, a gente acha que essa apropriação, tanto do corpo e do espaço, ela ocorre puramente pela visão, quando não. A gente pode tocar os corpos, a gente pode ter as descrições dos corpos, como a gente vai ver mais para frente. Não necessariamente a visão é a única forma de eu tomar consciência do que está acontecendo na cena, ou enfim, em qualquer intervenção psicodramática. Então, se a gente pensar, por exemplo, no próprio Moreno, né, o Moreno ele teve diversos trabalhos voltados para a inclusão. No livro Essência e Personalidade do Fonseca, o Fonseca traz um pouquinho desse histórico do Moreno e da inclusão, tem um capítulo só sobre isso. E lá o Moreno traz que, por exemplo, o Fonseca traz que Moreno trabalhou, por exemplo, acolhendo os pobres, na religião do encontro, que ele trabalhou com as prostitutas, com os refugiados, enfim, ele também fez trabalhos com os prisioneiros de Sing Sing, com as menores infratoras. E acho que esses são os termos, os principais relatos que o Fonseca traz lá, mas que ele traz mais detalhado para quem tiver interesse. Mas, basicamente, Moreno ele trabalhou muito nesse processo de inclusão e utilizando o psicodrama num processo de inclusão.
Então, quando a gente também não faz do psicodrama um processo de inclusão, né, um espaço de inclusão, a gente também está indo contra Moreno, de alguma maneira. E o Fonseca, ele traz uma ideia que, basicamente, a estabilidade emocional dos indivíduos, a nossa estabilidade emocional, ela está muito relacionada com o nosso status sociométrico, com as relações que a gente tem. E aí, quando a gente isola alguns membros, isso também está falando de saúde ou de falta de saúde, né? De ausência de saúde. Porque se a gente isola uma pessoa, a gente está tirando ela do meio relacional e a gente, de alguma maneira, está deixando ela doente. Então, falar de inclusão também é falar de saúde. E aí, acerca de toda a trajetória do Moreno, como eu falei, vocês podem se aprofundar um pouquinho lá no livro do Fonseca, mas, como eu disse, falar de inclusão no psicodrama é falar de saúde e é falar também daquilo que Moreno tanto pregava, né? Pensando no nosso método, então, que aí eu e Dani vamos aprofundando, o que a gente fez nesse artigo? E por que a gente usou psicodrama, né? Como a Dani já comentou, a gente pegou um relato dela, que ela vai explicar um pouquinho mais adiante, e aí esse relato a gente fez através de uma análise de conteúdo e dessa pesquisa autobiográfica, né, que é uma autobiografia de um momento da Dani. A gente foi fazendo uma análise de conteúdo, de uma leitura de nós três, minha, da Dani e da Amanda, e separando em alguns tópicos de acordo com aquilo que a gente foi lendo e relacionando esses tópicos com o psicodrama, com a teoria psicodramática. Queres falar um pouquinho do relato, Dani? Sim, eu gosto muito de pensar que esse artigo foi construído junto com a Gabi, e eu acho que eu não teria escrito sem a Gabi, assim, né, sem outra pessoa que pudesse ler e ver isso de fora. Eu lembro que quando eu apresentei meu TCC, também foi sobre pessoas com deficiência visual, e um elogio que me marcou muito, assim, da Maiara, que era minha banca, foi assim, tu conseguiu trazer perspectivas diversas sobre isso, mesmo que tu estando implicada nesse grupo, mesmo fazendo parte desse grupo. E quando eu escrevi esse artigo, também foi um pouco isso, assim, eu queria que o relato era meu, era sobre mim, era muito como eu estava me sentindo naquele momento, mas quando eu fui escrever, quando foi para ser algo científico, quando foi para ser um artigo, eu não queria que fosse só como a Dani se sente, o que isso diz sobre a Dani, eu queria que isso dissesse alguma coisa sobre esse grupo que, de alguma forma, estava sendo representado por mim ali, porque uma das coisas que a gente usou, né, como justificativa, porque quando a gente vai publicar um artigo, vem 1.500 perguntas de pareceristas de volta, né, foi dizer que a gente não tem, né, essa representatividade dentro do psicodrama, não tem vários psicodramatistas com deficiência visual que eu pudesse fazer uma pesquisa, né, uma entrevista, um questionário. Então, a gente usou, sim, essa questão do relato autobiográfico, mas muito amparado pelo olhar da Gabi, pelo olhar da Amanda, e aí eu fui dando fazendo essas pontuações sobre entendimento, sobre deficiência, e a Gabi foi fazendo essas pontuações sobre como isso estava sendo recebido, então isso foi muito importante para mim. Eu soube, no início do ano passado, de uma colega com deficiência visual, que ela tentou procurar uma escola de psicodrama e ela não foi bem recebida, assim, basicamente ela ouviu que ela deveria procurar uma outra abordagem, porque o psicodrama era muito imagético, era muito visual, enfim, que talvez, até que individual, talvez ela conseguiria trabalhar, mas em grupo provavelmente não. E quando eu soube disso, eu fiquei muito impactada, porque eu nunca recebi essa mensagem, sabe? Eu fui orientada pela Amanda na graduação e caí de paraquedas logo na Viver, e enfim, eu nunca ouvi esse tipo. É claro que a gente foi pensando como fazer isso, como fazer aquilo. Muitas vezes nem tinha muito esse como, assim, né? De tipo, não precisava de grandes adaptações, mas enfim, eu nunca recebi uma mensagem assim tão clara de repente isso não dá para ti. Então eu fiquei muito impactada quando eu ouvi isso e eu lembro que eu compartilhei isso com a Amanda, compartilhei isso com algumas pessoas. E aí, naquela semana, eu fui para uma aula da pós, a gente foi para um sociodrama que buscava cenas temidas no papel profissional, eu acho. Era uma coisa assim. Tu estava naquele encontro, né, Gabi? Tu foi minha secretária lá na cena? Foi uma coisa assim, né? Fui, acho que tu era minha secretária, não era? Eu era terapeuta, né?
Isso, tu era terapeuta, eu era tua secretária, era uma coisa assim. Bom, a questão é que, para mim, nesse sociodrama, vem uma cena temida de tipo assim, e se eu não for, né, se a pessoa não quiser ser atendida por mim, porque eu não enxergo? Isso nunca tinha me acontecido, isso nunca tinha passado pela minha cabeça. E aí, depois daquela aula, eu cheguei em casa e eu desatei a escrever. Eu escrevo para elaborar minhas angústias, assim. E saiu esse relato. Psicodrama presencial ainda. Em tempos de psicodrama presencial ainda, em fevereiro do ano passado. E aí eu cheguei em casa e escrevi, porque eu escrevo para elaborar minhas angústias, e saiu esse relato. E aí quando eu compartilhei com algumas pessoas, veio essa ideia de tipo, tu deveria elaborar um artigo a partir disso. E aí um dos desafios bem grandes, que eu acho que a Gabi comente um pouquinho, foi para a gente conseguir publicar, porque a ideia que me deram inicialmente foi assim, expande isso que tu escreveu para um artigo. Mas, gente, o sentimento que eu tive quando eu estava escrevendo aquele relato, eu só tive quando eu estava escrevendo aquele relato. Eu não conseguia, sabe, aquela coisa da escrita criativa mesmo. Naquele momento saiu aquilo. Eu não conseguia pegar aquilo e escrever outra coisa, sabe? Então eu queria deixar os trechos do relato. E aí a Gabi comprou essa briga comigo. Aí não sei se quer falar um pouquinho disso assim, né? Escrita criativa versus métodos científicos que a gente precisa cumprir, enfim. A nossa ideia, quando a gente escreveu o artigo pela primeira vez, foi justamente essa que a gente fez, né? De trabalhar a narrativa que a Dani trouxe e, de alguma maneira, assimilando ela, enfim, relacionando ela com os conteúdos do psicodrama, com as teorias, enfim, com os conceitos. Só que aí a gente brincou em algumas coisas que é essa questão científica mesmo. E aí a gente recebeu a ideia de talvez o que a gente poderia fazer seria relacionar isso com alguma direção que a Dani tivesse feito de psicodrama. Só que a gente ficou um pouco com essa coisa, que eu tô falando por mim e pela Dani. Se a Dani contestar, ela grita. Mas assim, a gente discutiu isso na época, que a gente não queria levar mais uma conserva de como é a pessoa com deficiência visual no psicodrama. Então, a gente não queria trazer mais uma forma de fazer que é única e específica da pessoa com deficiência visual. Não é isso. O que a gente queria era trazer possibilidades de as pessoas enxergarem que dá para existir, que dá para as pessoas estarem ali, mas não necessariamente que esse é o único jeito, né? Então, a gente não quis criar mais essa conserva dentro do psicodrama. E aí a gente decidiu não ir por essa onda de trazer um relato de uma direção da Dani, justificando por que ela fez tal escolha e o que isso tinha a ver com a deficiência visual dela ou não. Então, a gente continuou com a ideia de... Queres falar algo, Dani? Não, eu sei dizer que a gente optou também por não retirar os relatos, e hoje eu penso assim que os relatos sei lá, a cereja do bolo. Sim. Acho que os relatos eram o que, de alguma maneira, despertou os sentimentos da Dani. E se a gente pensar, né, lá na Matrix, no Locus, no Status Nascendi, a gente não podia tirar isso, sabe? Como a Dani falou, isso era a cereja do bolo. Foi onde brotou tudo isso, foi onde brotou as reflexões, enfim. Então a gente continuou com essa ideia, e aí a Amanda também, nessa época foi onde a Amanda começou a dar uns pitacos mais fortes na gente. A Amanda no começo não queria se envolver tanto, mas acabou se envolvendo. E deu a ideia de a gente pensar na narrativa autobiográfica. E aí a gente foi, enfim, catou um pouco mais sobre isso, estudou um pouco mais esse tipo de narrativa e de metodologia, de método. E aí fomos por essa linha, justificando com isso, enfim, e a revista aceitou. E aí foi onde, então, a gente fez a leitura de novo e tal. E começamos, então, a associar com os conceitos do psicodrama. E aí tem uma coisa dentro da teoria psicodramática que é a ausência de produções relacionadas à pessoa com deficiência. Então, com deficiência visual, se eu não me engano, a gente tinha, acho que, 2 artigos, e nenhum deles era o psicodramatista com deficiência visual. Era o psicodramatista trabalhando com participantes de psicodrama que tinham deficiência visual. E detalhe, eles eram bem antigos, né, Gabi? Bem antigos, não lembro exatamente, mas 2010 para baixo, isso eu lembro. Então eram mais antigos. E aí, como não tinha, o que a gente fez nessa análise? A gente pegou os conceitos principais, espontaneidade, criatividade, conserva cultural, conceitos que são clássicos no psicodrama, e o que a gente pegou, por exemplo, sobre as temáticas para relacionar, por exemplo, com a questão
da deficiência, a gente usou muito temáticas de minorias sociais. Então, a gente usou conceitos, por exemplo, que estão naquele livro da Maria Célia Malaquias, que falam, tem um artigo se não me engano, do Bustos, que ele falou muito, da Penha também, que eles falam de outras minorias sociais, mas que eles mencionam algumas coisas que a gente também pode trazer para a questão da pessoa com deficiência. Então, a gente foi associando com os conceitos de psicodrama, na literatura psicodramática, mas aprofundando nessa temática dos estudos sobre deficiência e trazendo alguns pensamentos nossos associados com a teoria psicodramática sobre a pessoa com deficiência. Resumindo tudo, a gente fez o negócio da unha porque não tinha. Eu tive uma professora que falava que quando a gente não tem referencial teórico, a gente cria referencial teórico. Então, né? Quem me dera ser referencial teórico. Mas, enfim, e aí eu acho que para iniciar, né, a nossa discussão, a gente começa pensando, então, na relação do psicodrama e as conservas culturais da deficiência, né? E aí eu acho que tem 2 pontos, né? Que são as conservas culturais do psicodrama e as conservas culturais da deficiência, né? A gente traz ali uma definição, né, do que é conserva cultural, a gente fala um pouquinho, né, do preconceito, de como o Moreno também trabalhou para desconstruir essas conservas lá na época que ele viveu, né, início, a primeira metade do século XX, então, e que com certeza, em relação a outras temáticas, mas que com certeza isso é muito pioneiro, né, alguém que quer trabalhar com esses grupos, né, com grupos marginalizados, enfim, e nessa, me foge a palavra agora, né, mas nisso de não aceitar as coisas como elas estão, assim, né, como elas são, vêm prontas, assim. Me veio a palavra rebeldia, mas eu tenho certeza que não era isso que eu queria dizer. De qualquer forma, e aí a gente fala um pouquinho de preconceito, né, a gente inseriu algumas coisas ali, como a Gabi falou, do Bustos, da Penha, que eles trazem isso no livro da Maria Célia Malaquias sobre psicodrama e questões étnico-raciais. Não tenho certeza se é esse o título do livro, mas é algo semelhante, que é o livro da Maria Célia, que foi lançado no ano passado. E aí, então, quando a gente fala de conservas do psicodrama, no que concerne a deficiência visual, o que é interessante pensar, né? Que conservas? E aí eu até vou atualizar um pouquinho, que talvez a gente não tenha colocado isso tão claramente no artigo, mas o que a gente ouve muito no psicodrama, né? Além disso que a Gabi trouxe, né? Do corpo, né? Que a gente trabalha com o corpo, que a gente trabalha com o visual, com o imagético. Depois dessa colega lá que despertou essa minha indignação de tipo, como assim tem capacitismo no psicodrama, eu já ouvi de outras colegas, eu tenho um grupo de psicólogos com deficiência visual, e eu já ouvi de outros colegas estudantes, assim, né, de psicologia, do tipo, eu acho bacana o psicodrama, mas eu nunca quis estudar mais porque os meus professores passavam como uma coisa muito visual, né, e isso é mais ou menos recorrente, assim. Então, como a gente apresenta o psicodrama como uma teoria e uma prática, principalmente, né, que trabalha com o imagético, com a imagem, com o que é visual, com o que é visível. E a gente vai discutir, explorar isso um pouquinho mais depois, mas acho que essa é uma grande conserva do psicodrama, né? Que quando a gente apresenta o psicodrama, a gente apresenta assim. Então, acho que a gente precisa repensar em como a gente está apresentando o psicodrama. Porque o psicodrama, ele é muito mais que apenas corpo, embora ele seja muito corpo, ele é muito mais que apenas imagem, ele é muito mais que apenas que se vê, né? Então, e aí agora no online, a gente tem visto muito isso, eu já comentei com a Amanda uma vez ou outra, volta e meia eu comento com alguém, né? Que a gente está em alguns espaços, até semana passada isso aconteceu num espaço, sábado passado, no espaço do psicodrama público, que é isso de as pessoas dizerem, tipo, vamos abrir as câmeras, porque se o diretor não está vendo as pessoas, não dá para fazer psicodrama, né? Ou, isso já aconteceu também em outros eventos, né? De tipo,
nossa, tá tão difícil atender online, principalmente grupo, porque se as pessoas ficam com a câmera fechada, como é que a gente vai fazer, principalmente no psicodrama? Então, é um discurso que a gente está repetindo sem reflexão, assim, né? Sem muita crítica. É claro, gente, que para quem enxerga, para vocês que enxergam, deve ser muito importante visualizar as pessoas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas a gente colocar que sem ver, sem as câmeras estarem abertas, sem visualizar, a gente não consegue fazer psicodrama, é muito excludente, né? Eu queria até que a Cami tivesse aqui, que pena que ela não está, porque a gente trabalha com um grupo de participantes com deficiência visual. E muitos deles não abrem a câmera, não porque não enxerguem, mas não sentem essa necessidade, se sentem mais confortáveis sem precisar abrir a câmera, tentar focalizar, que para gente que tem deficiência visual é mais difícil mesmo, às vezes, né, o enfoque da câmera. Então, eles se sentem mais confortáveis não abrindo a câmera. E a Camila trabalha super de boa com isso. Eu tenho certeza que tem muitos de vocês que tem um ou outro paciente que não se sente confortável em mostrar a imagem, ou que trabalha com um grupo, a Amanda, que é professora, que dá aula, que nem todos os alunos estão com a câmera aberta. Deve ser um pouco angustiante a princípio, mas não significa que não dá para a gente fazer porque não tem imagem, né? E aí, acho que das conservas da deficiência, eu já falei um pouco antes, né? Eu falo muito, quero dar um pouco mais de espaço para a Gabi também, mas também é nesse sentido, né? Como eu falei, a gente tem uma conserva de que a apropriação de corpo e espaço ela é visual, né? Então, como é que a pessoa vai ter uma noção de espaço para uma cena se ela não está vendo? Né? Um diretor, como é que ele vai ter noção do cenário, enfim? E às vezes me pedem que eu explique um pouco isso, às vezes eu nem tenho muito isso conceitualmente, porque para mim é uma coisa que vai se construindo, também não sabia, mas vai se construindo e fica até de certa forma um pouco natural, assim, enfim. Mas essa apropriação de corpo, e eu vou dizer que muitas vezes até a gente que tem deficiência visual tem algumas dificuldades com isso, sim, assim, né, de expressão corporal, de a parte gestual, e, enfim, mas acho que isso se deve muito menos à própria deficiência e muito mais a como essa construção é negada, né, para quem tem uma deficiência visual. Não se trabalha muito com a exploração corporal de quem tem uma deficiência visual, enfim. Mas aí, para além dessa crítica, eu acho que a gente precisa parar de pensar que toda a nossa construção, né, de percepção espacial, de equilíbrio, de um monte de coisas é construída apenas além da visão. É claro que para quem tem visão, isso contribui, a visão contribui na formação, né, neurológica mesmo desses aspectos, mas para quem não tem, existe uma formação por outras vias, né? Sim. Tem uma coisa que a Dani não leu, mas eu quero ler porque eu acho sensacional. O Bustos escreveu assim: o desconhecimento substituído pelo preconceito mata. Porque a gente começa na ideia, né, de que quando a gente está nesses espaços, e eu já tive muitos grupos online de psicodrama, de sociodrama, enfim, com a Dani, e as pessoas falam sempre de uma maneira de, eu não sabia, ou, não, é porque fulano não sabia e tal. E a gente entende que começa-se num desconhecimento sobre o tema, né? Mas à medida que ele vai sendo substituído pelo preconceito, no sentido de, não, mas é só ela que tem, né? Então, vamos deixar assim. Isso passa aí a caminhar de um desconhecimento para um preconceito, e aí, como o Bustos fala, ele se mata, né? E essa evolução é muito perigosa. Mas, voltando para o que é de minha parte, acho que para a gente pensar, né, nesse psicodramatista com deficiência visual, se a gente for caminhando, a Dani falou das conservas, mas a gente vai falar um pouco dessa formação, como é que se forma um psicodramatista, para a gente entender, então, qual que é a diferença de um psicodramatista vidente para um psicodramatista cego. Quem que, então, é o psicólogo ou psicoterapeuta, né? Algumas definições que a gente tem, elas vão tratar da ideia de uma profissão assistencialista, enfim, ou também de uma pessoa que é quase como se ela montasse um quebra-cabeça, como se fosse um profissional que ajuda a buscar uma solução para alguma coisa. E aí, pensando nessas definições, a gente se questionou muito se, beleza, algo disso mudaria para uma pessoa que tem deficiência visual?
seria diferente? Ele não conseguiria, por exemplo, ajudar a achar soluções? Ou ele não conseguiria dar essa assistência que as outras pessoas precisam? E aí, então, quando a gente parte, né, desse papel de psicólogo para um papel de psicodramatista, a gente vai aquecendo um pouco mais, né? Porque, pensando no psicodrama, Bermudes define o psicodrama como um processo de ação e intervenção. Ele faz intervir manifestamente pelo corpo e em suas variadas expressões e interações com outros corpos. De novo, ocorre no aqui e agora, enfim. Mas, de alguma maneira, a gente não vai usar só o corpo, né? É pelas suas variadas expressões e interações. Então, é pelo toque, é pela voz, é pelo cheiro, é também pelo olhar e é também por qualquer outra coisa. É o corpo como um todo, não só os olhos, não só aquilo que eu tô vendo. E aí, então, o psicodramatista pra gente, né, para nós autoras, é aquele que conduz uma ação dramática através do método psicodramático, auxiliando o sujeito na busca por essas verdades. Essa é uma definição que a gente trouxe, claro, com base nos nossos autores, nas nossas referências, mas que é uma definição que para a gente cabe, no sentido de que não importa de que maneira que eu estou acessando essa pessoa, seja pelo visual, seja pelo simbólico, seja pelo toque, mas eu estou auxiliando ela numa intervenção. E é isso que me basta, né? Então, para a gente, é isso que seria um psicodramatista. E aí, uma coisa que a gente também traz no artigo, e que eu acho que é muito característica, é que, por exemplo, eu sou psicodramatista, eu comecei a estudar psicodrama em 2014. A minha primeira referência de psicodrama foi a Xanda, para quem conhece, é uma professora da Viver, e que me dava aula lá na faculdade. Depois eu tive a Amanda, eu tive a Vivi, eu tive vários outros professores que me foram de referência, né, que me serviram de referência. Todos eles enxergam. Então, se a gente pensar nas fases de tomada de papel, o meu papel de psicodramatista, lá no role taking, eu imitava muito a Xanda, eu imitava muito a Amanda, eu imitava muito a Vivi. E aí, como que é isso, então, para uma pessoa que não enxerga? Porque dentro do psicodrama a gente não tinha psicodramatistas que não enxergavam. O modelo que a Dani teve foi o modelo, por exemplo, da Amanda, que é uma psicodramatista que enxerga. Então, se a gente fala de role taking, meio que já dá uma barrada aí, né? Porque, de alguma maneira, eu tô tendo essa experiência com uma pessoa que, teoricamente, não é tão parecida, assim, comigo nesse sentido. Só que, claro, a Dani teve muita sorte que a Amanda foi maravilhosa com ela e auxiliou muito ela nisso, e o grupo também do qual a Dani participou na época. Eu queria que... Desculpa te cortar, Gabi, mas eu queria até, se a Amanda quiser entrar na discussão, porque eu acho que a Amanda tem uma coisa que ela tem uma vivência muito próxima com a deficiência visual, acho que isso ajudou um pouco. E tem uma coisa que eu não sei, assim, antes de eu iniciar o estágio clínico, pelo menos, né? A gente tinha umas conversas muito loucas de como vamos fazer quando chegar ao estágio clínico. E eu tenho muito na memória uma vez que a gente estava em orientação no estágio, eu não sei do que, de onde, como, sei lá, que a gente, do nada, a gente, forma de expressão, a gente olhou uma para outra. E aí, de repente, eu não sei se foi eu ou se foi a Amanda, mas alguém falou assim, tipo, a gente estava tão preocupada para nada. E aí eu não sei se a gente teve que adaptar muito pouco. Eu não sei como é que a Amanda veio isso hoje, assim, porque eu não sei se a gente teve que adaptar muito pouco ou se a gente foi fazendo essas adaptações tão espontaneamente que a gente não se deu conta que estava adaptando, assim. Até hoje eu não sei muito bem, assim, mas eu lembro muito claramente desse momento que a gente se deu conta, assim, de que a gente tinha surtado por muito pouco, assim. Enfim, eu só queria colocar isso, assim, que não sei se tem a ver... Eu acho que eu queria deixar claro que não é assim, tinha surtado. É que tu fica surtada com a minha empolgação. Eu sou uma pessoa extremamente empolgada. Então, quando veio toda essa coisa e tinha muito esse discurso de que as pessoas com deficiência visual, baixa visão, enfim, cegas, baixa visão, elas não poderiam fazer psicodrama, isso me tomou, assim, fui tomada por um demônio, que eu queria provar a todo custo que podia fazer. E, assim, eu tinha que provar. Então, a Dani sofreu muito porque
eu ficava o tempo todo achando maravilhoso. Eu digo, a gente pode fazer átomo social. Claro que a gente pode. A gente faz na mesa. Tu sente o espaço, a gente faz no chão. Tu vê o espaço das almofadas. Claro que pode. Claro, não tem nada que tu não possa fazer, Dani. E aí eu, na loucura, assim, que quando eu entro nessa vibe de criar coisas, eu começo a criar, e eu enlouqueço as pessoas que estão ao redor. Então, eu entendo o que a Dani tá falando. Para mim, era pura empolgação. Para ela, né, levou ela para um estado de alta ansiedade. Mas para mim era pura empolgação. Eu sou filha de um homem com baixa visão, né? Que até pouco tempo atrás ainda pescava, então ia para o mar, né? Daqui a pouco pegava o barco e ia para fora, não conseguia mais voltar. Tinha que resgatar ele lá fora. Ai, meu Deus. Que faz café toda manhã, enfim, né? Meu pai sempre foi me buscar quando eu chegava à noite, me buscava no. Ele que me buscava, não era ninguém, outra pessoa da família. Ele me buscava no ponto de ônibus quando chegava tarde, porque o espaço da casa entre o ponto de ônibus é grande, né? Então ele tinha medo de eu ir sozinha. De eu ir sozinha no escuro, desculpa. Aí ele Entende, ia. assim, que era essa pessoa que me orientava. Ele ia me buscar e tal. A Então, gente vai para encerrar com a mim, piada do pavê, inclusive. nunca tive essa questão de que a deficiência visual fosse algo assim, que fosse algum um fator que fosse um impeditivo. Para o meu pai, cara, nunca foi para mim. Então, Nunca se nunca afogou no tive isso. mar, né, Amanda? Nada. E assim, sempre teve essa coisa. Meu pai é pescador, então imagina, jogava tarrafa, não sabia o que vinha. Às vezes vinha água-viva, vinha siri para tirar o negócio, botava a boca na água-viva, porque tarrafa tu coloca na boca, né? Então, assim, ó, tinha cada história dele, porque não consegue enxergar, que era maravilhoso, assim, né? Mas, é, tirando meu pai do negócio, a minha orientação com a Dani teve muito esse viés. Então, para mim, eu nunca vi impossibilidade no psicodrama. Para mim, não existe. Não existe, né? Você pode, sei lá, se você é uma pessoa com deficiência motora, você ainda vai fazer psicodrama? Porra, a Zerka não tinha um braço, né? Não precisa. O Moreno dirigia psicodrama na época que ele estava adoentado, sentado numa cadeira, né? Sem sair da cadeira. Então, e acho que uma coisa que o artigo de vocês traz que é brilhante, que foi dito por uma pessoa brilhante, que ser inclusivo é ser espontâneo. Porque quem é espontâneo, Foi dito por uma pessoa naturalmente é inclusivo. brilhante. No caso, sou eu. Quem é. A inclusão é um ato de espontaneidade, né? Então, assim, eu não tenho que pensar muito quando eu estou dirigindo uma sessão, sei lá, que a Dani tá, ou que tem uma outra pessoa com deficiência. As adaptações acontecem naturalmente, enfim, eu acho que é preciso que aconteçam. E com os pacientes da Dani, ela certamente tem muitos casos para contar maravilhosíssimos, assim, de quando, por exemplo, ela sem querer pisava num personagem que estava no chão, que era uma almofada representante de um personagem. Gente, que momento maravilhoso para poder aumentar o vínculo com o paciente. Que momento maravilhoso de fazer essa troca, né? Então, Era uma coisa assim, oh, desculpa, Dona Maria, esbarrei na senhora. Dona Maria era a personagem, a mãe da paciente, né? Mas a almofada dele era a Dona Maria, né? Então, desculpa aí, esbarrei na senhora, vou trazer a senhora aqui de volta no lugar. bem, isso aí. Então, eu não vejo que tenha muita, né? E tem uma coisa ainda, né? Aí, um dia a Dani chega para mim para orientação e diz assim: Amanda, eu tô com um paciente cego. Aí, para mim, assim, tá, agora. Porque antes a gente usava a visão do paciente também como um guia, né? Aí agora tinha ela, que era uma pessoa com deficiência visual, e o paciente. Aí eu achei o máximo, a gente só se divertia, né? Porque a gente pensava muito que às vezes tinha que adaptar, mas no final era tudo muito simples. Por exemplo, a Dani tem uma técnica de átomo que eu acho muito legal, que nós videntes no contexto online, nós podemos adaptar e usar a técnica de átomo dela, que eu inclusive gostaria que ela falasse. Vou falar assim, vou falar, no final falo um pouquinho das técnicas, mas com esse paciente cego, eu tenho uma história que eu acho muito legal contar, eu deixaria para o final, mas vai que eu esqueço, que já que a Amanda trouxe ele, que eu acho que descreve muito o que a gente diz nesse artigo quando a gente fala de imagético e simbólico, que teve uma vez que eu estava fazendo o quê?
Eu acho que era uma divisão do eu que eu estava fazendo com esse paciente. E aí eu coloquei uns objetos na mesa e era legal porque eu morava na PQP e aí eu não levava os negócios, porque eu não tinha como carregar tudo e mais uma bengala, então eu não levava aquela caixa de treco, sabe? Porque eu até pensei em como adaptar, depois desistir, deu preguiça. Aí eu fazia o que? Roubava das coleguinhas, porque eu sou esse tipo de pessoa. Aí, nesse dia, aí eu joguei um monte de objeto lá em cima da mesa, pedi para ele escolher algo para ser ele antes e para ser ele depois. E foi muito engraçado contando, pode rir, eu deixo, mas foi muito significativo. Por quê? Porque eu lembro que ele pegou, por exemplo, que era um tubo de pasta de dente, e aí ele tocando, ele era um cego recente, ele tinha perdido a visão recentemente. Então, tocando, ele disse assim, isso aqui vai ser para representar eu antes, que para mim é um tubo de pomada, isso aqui. E aí, era um tubo de pasta de dente, mas foi um tubo de pomada até o final daquela sessão. Porque no contexto que ele estava me trazendo, só fazia sentido se aquilo fosse um tubo de pomada. Não fazia sentido eu dizer para ele, não, isso é um tubo de pasta de dente, não é pomada. Porque era para significar que, tipo, antes ninguém pisava no calo dele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então tinha todo um contexto que só ia fazer sentido se aquele tubo de pasta de dente virasse um tubo de pomada. Então, automaticamente virou um tubo de pomada até o final. Então, eu acho que isso é muito significativo para quando a gente fala que a gente não está trabalhando com o que a gente vê. A gente está trabalhando com o que aquilo significa para o paciente. Então, se o paciente é cego, tocou no tubo de pasta de dente e disse que é um tubo de pomada, realidade suplementar, é um tubo de pomada até o final da vida. E eu acho que quando a gente estava falando disso, né, essa construção do papel da Dani, em alguns momentos a Dani traz muito nesse relato a questão da insegurança, né, da insegurança dela como diretora, de que em vários momentos isso surge. E aí a gente justifica isso com essa ideia de que ela não teve um modelo, de alguma maneira, claro que por N outras coisas também, mas uma das coisas é que no Holy Taking, de alguma maneira, ela não teve esse modelo de um psicodramatista cego, ou com baixa visão, enfim. E aí, se a gente pensa no Holy Taking, Holy Playing, Holy Creating, ela foi direto, né? Ela pegou o Holy Taking com os modelos que ela tinha e ela já foi mais facilmente pro Holy Play, porque os modelos que ela tinha não serviam muito para ela. Então, ela já foi jogando, da mesma medida que foi tomando o papel, já começou também a ir jogando, né? Para poder criar coisas junto com a Amanda, nas loucuras da Amanda, que de alguma maneira fizessem sentido para ela, né? Dando sentido para esse papel na mesma medida que ela também dava sentido para o papel dela como pessoa com deficiência visual, enfim. Porque eu acho que uma coisa que também fez muito parte da história da Dani, pelo que eu sei da história da Dani, é que também foi na universidade, à mesma medida que ela foi se tornando psicodramatista e psicóloga, né? Ela também foi se desenvolvendo um pouco mais com a deficiência dela e também se arriscando um pouco mais, perdendo um pouco mais dessa insegurança. E foi, então, assumindo esse papel na mesma medida que também foi se libertando um pouco mais no papel de pessoa com deficiência visual. Acho que uma coisa que a gente coloca, estava esperando se tu ia falar ou não, Gabi, é que também nesse papel da deficiência, a gente tem uma coisa que daí é também dessa construção, e toda essa construção histórica e social desse papel, que é a coisa de uma impossibilidade de errar. Porque se eu erro, é porque eu não enxergo, né? E se eu acerto, é apesar de não enxergar. Então, assim, a Dani fez um psicodrama muito bom. Que é a lógica capacitista. Né? Que é a lógica capacitista. A Dani dirigiu um psicodrama muito bom. Mesmo não enxergando, ela fez isso muito bem, né? Ou seja, acabou meu mérito aqui. Eu tão leonina, né? Poxa. Ou a outra coisa, né? Tipo, vou usar um exemplo corriqueiro, assim, né? Sei lá. Derramei café. Pronto, né? Derramou café porque não enxerga. Nem era porque estava lá pensando na morte da bezerra. Eu sou uma pessoa muito distraída, gente. Eu fico pensando nas coisas, assim, enquanto estou fazendo as coisas. Então, volta e meia, dá um acidentezinho ou outro, assim. Então, apesar de que eu tenho uma boa localização espacial, eu tenho, né, uma boa noção, assim, de espaço, nem todas as pessoas com deficiência visual têm, mas a maioria acredita até que sim.
Mas assim, eu tive que lidar muito com isso, assim, né? Com esse me permitir errar. Eu até brinco que o papel de terapeuta é o único que eu desenvolvi direito nesse sentido, que é o único que eu me permito errar, assim, né? Mas também foi muito essa construção de estar em terapia e tudo mais nessa época. Mas é muito uma conserva com a qual a gente precisa lidar, essa lógica capacitista de que se eu sou boa, é mesmo não enxergando, né? Apesar de não enxergar, fez algo bem feito. E se eu erro qualquer coisa, né? Então, imagina, você carrega esse peso de não poder errar. Então, eu precisei ir muito ter essas questões com a deficiência sendo muito bem trabalhadas concomitantemente em psicoterapia, para poder chegar lá, esbarrar na almofada da paciente e não pensar, meu Deus, eu não enxergo, eu destruí o cenário, e agora, sabe? Pra simplesmente. Não, o pior é que quando aconteceu isso, gente, não foi uma almofada. Eu lembrei agora. Não sei se a Amanda lembra. Foi. A paciente colocou o celular dela no chão. Eu tenho a minha ideia, né? A paciente colocou o celular dela no chão para representar um personagem. E aí. E aí eu só lembro. Mas aí eu não sei se ela falou que ela tinha colocado o celular para representar o personagem. Isso eu não lembro. Mas talvez até tenha falado, né? Mas enfim. E aí eu só lembro que aí eu fui andando assim, né? E aí interagindo com ela na cena, e aí de repente a paciente assim, peraí, vai pisar no meu celular. Gente, foi muito engraçado, foi muito divertido. Sei que não parece, né? Aí a gente não, então vamos tirar esse personagem. Era um personagem assim, figurante, não era um personagem relevante. Aí a gente tirou ele da cena para ela tirar o celular dali, né? Que não era uma boa ideia. Mas enfim, assim, então acontece, gente, de esbarrar, de destruir alguma coisa, de derrubar, enfim, mas são coisas que eu preciso lidar e principalmente, né, não sair da realidade suplementar, né, continuar no cenário, continua sendo o personagem, continua sendo o cenário ali, porque para não desaquecer o paciente, para, como diz a Amanda, essa coisa de aumentar o vínculo, né, então cara, que bom estar com um terapeuta que erra, ri do próprio erro e te deixa rir dele, do erro dele, né? Enfim, sei lá, né? Mas e aí fui construindo essas histórias. A Brenda estava aqui, não sei se ainda está, mas eu acho que a Brenda estava na minha primeira direção de psicodrama de grupo, que foi na Liga de Acadêmica de Sociopsicodrama, foi a primeira direção que eu não fazia ideia do que estava fazendo e estava fazendo alguma coisa. Então é isso, assim, fui construindo isso de arriscar e errar, e acho que é o único papel que eu me permito fazer isso sem muito desespero, mas é uma carga que a gente precisa ir construindo e desconstruindo, né? Isso de que a gente não pode errar, e de que a gente fizer bom é por causa da deficiência, o que a gente fizer ruim é apesar enfim, é ao contrário, mas é isso aí, vocês entenderam. Sim, Dani, eu lembrei de muitos momentos que a gente às vezes conversava no privado, de espaços que às vezes a gente estava no psicodrama, e que as pessoas ficavam impressionadas porque a Dani dirigia, ou impressionadas porque a Dani fazia tal coisa, porque a Dani, como se fosse uma coisa grandiosa, né? E como a gente não percebe, às vezes, no dia a dia, essa lógica capacitista, né? O Carlos tinha levantado a mão. Tu queres falar alguma coisa? Ouvindo a Dani falar, eu lembrei muito da minha experiência da graduação. Eu tive a experiência de estudar com deficiente visual. E durante toda a graduação, eu lembro que foi muito rico para mim de aprender a ser acessível para as pessoas. E eu lembro que era muito difícil em alguns momentos, porque a gente não tinha eu não sei se era empatia, sabe? Mas era um lugar que eu nunca havia experimentado. Eu vim do interior onde não existiam gays, não existiam minorias. Lá era todo mundo do interior e isso era o máximo que todo mundo podia ser. Então, eu tinha vários choques de realidade. E um dos primeiros foi estudar com ele. Eu lembro que eu me preocupava muito, assim, quando ele pedia ajuda para as coisas e tudo mais. Eu lembro que quando chegou o último ano de graduação, quando a gente vai para a clínica escola, para, de fato, fazer psicologia do consultório e tal, na clínica, eu lembro que ele surtou, assim, sabe? E não era um surto de não sei fazer, era um surto de não existe ninguém como eu que faz, para eu saber como eu posso fazer.
E, e eu lembro que a orientadora era a Alexandra, e eu lembro que em nenhum momento isso foi um problema, sabe? Eu acho que o mais rico que foi dado a ele foi ele perceber que era muito mais simples, sabe? E de que, de fato, ele estava usando a conserva como referência e não, de fato, o psicodrama dentro da sua potencialidade, assim. E eu fiquei muito pensando nessa lógica realmente capacitista que até mesmo ele acabava repetindo, sabe? Fiquei muito dentro disso aqui pensando. E Gosto que muito era disso. uma... Pode falar, Gabi, fala primeiro. Não, é que eu também estudei com a mesma pessoa que o Carlos, e é uma pessoa que, gente, eu sou a pessoa mais esfomeada da vida, e eu tava sempre comendo, eu sempre tô beliscando alguma coisa, porque eu como muito pouco e várias vezes ao dia. Todo mundo que vem nesse grupo sabe disso, Gabi. Sabe que eu como, né? Enfim. E essa pessoa, ela era a pessoa que ela entrava na sala, né? Essa pessoa com baixa visão, ele entrava na sala, e ele dizia assim, Gabriela, tu tá com esses chips de novo? E ele sabia que era eu pelo cheiro dos chips que eu tava comendo, sabe? Ou ele entrava e aí ele sentia o cheiro do meu perfume. Cego cão farejador. Sim, e ele dizia assim, tu não tá comendo nada. Então ele fazia muita piada comigo, ou pelo cheiro do meu perfume, ou pelo cheiro da comida. Porque ele sabia que era eu, assim, que eu tava sempre com comida na mão. Então é uma pessoa que, para algumas coisas, ele se libertava muito, mas quando ele entrava nesse papel de psicodramatista, como o Carlos falou, e aí eu acho que entra isso que a gente estava falando da Dani, onde a gente não tinha modelos de psicodramatistas com baixa visão ou cegos, né? Ele travava, ele não conseguia ser espontâneo como ele era, por exemplo, quando ele sentiu o cheiro da comida. Porque, de alguma maneira, ali não tinha referência, né? Não tinha um modelo para ele naquele momento, para ele iniciar um role take, enfim. Alguém mais tinha levantado a mão. Eu só queria deixar claro antes que, assim, tu falou dessa coisa né? Que sorte que tu tinha que uma pessoa com baixa visão te conseguia te perceber. Meu pai ainda hoje não sabe que sou eu. Eu tenho que avisar sempre. Mas quantos anos, Amanda? Né? É porque tem essa teoria da compensação que às vezes a gente... Que algumas pessoas dentro da psicologia, da educação tem, né, Dani? Que desenvolvem aí, numa perspectiva vigotskiana. Isso, eu ia dizer que vem de leituras de Vygotsky, na verdade. Não vem do nada. Elas nem sempre, elas algumas vezes reforçam teorias capacitistas e nem sempre se configuram no real, assim, né? Por isso que eu vim dar o exemplo do meu pai, para dizer que no caso do meu pai, ele não é o demolidor. Ele não desenvolveu uma super habilidade, ele não... Não, ele é só uma pessoa que às vezes... No caso da maioria, no caso da maioria das pessoas com deficiência, na verdade, né? Eu lembro que uma vez até uma pessoa me perguntou assim, né, se era verdade que a gente tinha uma super audição. Eu fiquei, gente, né? Eu às vezes presto mais atenção nas coisas por né, ouvir é a forma que eu consigo absorver o mundo, sei lá, mas enfim, não tenho uma super audição e às vezes estou tão distraída que nem essa pessoa estiver do meu lado eu estou ouvindo. Então, a gente às vezes tem que tirar também a pessoa com deficiência desse lugar do super, na verdade, colocar num lugar de igualdade, né, de humanidade, de humanização, assim, né, tipo, tirar tanto do lugar do... que às vezes a gente tira do lugar do coitadinho, assim, eu não tenho pena, eu não tenho dó, mas aí a gente vai pro oposto, né, a gente vai pro super-herói, né, aquela pessoa que super consegue, que é maravilhosa, né, que nem a Gabi disse, que vem essa admiração. Não é o caso da Dani, veja só. Vai lá, a Amanda vai me detonar, é isso aí. Não é o caso da Dani. Amanda até se mutou sem querer, vice. Não é o caso da Dani, veja só, é só uma pessoa mediana, né? Então, assim, não precisa, não é nem super, não é anjo, só uma pessoa mediana. Falar Só. isso pra Leonina é... Agora eu puxei a Leonina agora. Espetei, Mas... apertei. Eu não fico triste porque eu ia dizer exatamente isso, assim, que também não quero que ninguém saia daqui pensando que eu sou muito grandemente maravilhosa. Eu sou só mais uma pessoa fazendo as coisas, acertando, errando, às vezes dá muito errado. Então, aí eu até vou concordar com a Amanda, e olha que eu nem gosto de concordar muito com a Amanda, eu sou só uma pessoa bem mediana, muitas vezes. A Maria Gliselda tá com a mão levantada, eu só queria falar mais uma coisinha. Essa pessoa com quem a gente conviveu, ela me fez lembrar de uma coisa que é...
não sei se o Carlos vai lembrar disso, mas a gente tinha a nossa universidade era pequena, então tinha uma faixa de pedestre, e nessa uma faixa de pedestre, ele gritava, ele dizia, posso ir? E aí quem respondia, ele ia, né? E isso é uma coisa que a gente discute no artigo. A ideia de que a pessoa com deficiência visual, ela vai dizer o que ela precisa. Às vezes a gente fica também tentando, e a Dani acho que pode também falar mais disso, a gente fica sempre tentando nessa lógica de, eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso fazer com que ela seja inclusa, eu preciso, sabe, me forçar sempre a estar fazendo, mas também, às vezes, eu posso só perguntar o que ela precisa, né? Acho que eu só queria comentar nisso que o Carlos falou, que quando eu falo que eu também não sou lá grandes maravilhosidades, também essa coisa que o Carlos falou, né, de que às vezes a pessoa mesmo com deficiência reproduz as conservas, reproduz o capacitismo, isso é muito comum, assim, né, então quando eu falo, eu não falo que todas as pessoas com deficiência visual vão estar nesse lugar, né, de já compreender que isso é possível, enfim, às vezes a gente vai estar realmente muito desesperado, absorvido por essa lógica capacitista, porque é estrutural, né, é social, não eu não quero que a gente entenda, né, o capacitismo e tudo isso que a gente está falando como uma coisa que vem do outro para mim. Às vezes eu estou tão implicada nisso, às vezes eu também acho que não dou conta, e que isso é muito humano também, né? E que, enfim, e que às vezes isso vem de fora, vem da Gabi, vem da Amanda, coisa do tipo, vai lá sim, faz sim, tem como fazer sem enxergar isso. Então, sim, muitas vezes a gente vai reproduzindo isso que a gente recebe também. Maria Griselda, tu queria falar? Sim, eu queria falar só uma experiência que eu tive, e uma moça que ela até era de Criciúma, depois ela foi para Florianópolis, então ela perdeu a visão já com mais idade, né? Então, aí ela sempre queria, quando me aposentar, eu vou trabalhar a minha arte, porque ela tinha estudado arte, né? E aí quando aconteceu isso, que ela perdeu a visão, então ela realmente pegou e disse, não, então agora é a minha hora, né? E aí ela começou a trabalhar com a cerâmica, e ela tinha me pedido para eu fazer um desenho para ela, assim, como que seria o ateliê dela, né? E aí eu fui falar com um professor de cerâmica, e lá professor, aí eu fui falar com ele, ele falou uma coisa muito incrível, assim, ó, que ele disse assim, a visão, ela te limita, me limita em muitas coisas. Então, quando eu vou trabalhar com argila, eu preciso muito mais do toque, preciso muito mais, né, do tato, do que a visão. Às vezes ela vai me limitar, não vai fazer eu ir além daquilo ali. E aquilo me marcou muito, sabe? Me marcou muito. E as peças dela, ela faz mulheres, né? Mulheres, assim. A gente sente assim todo toque que ela consegue fazer para fazer toda aquela forma, né? Inclusive o forno dela ele desliga se ela tocar, ou se for colocar, ele desliga, dela tem que ligar. Então assim, toda uma coisa assim uma coisa muito incrivelmente assim. Então é isso que eu digo, que a visão às vezes, por exemplo, eu não vou ouvir tanto quanto eu talvez ouviria se eu ouvir, né? Essa voz que eu não vou ver tanto, né? Quanto vou falar assim, tá? No verbo ver, tá? Então talvez eu não vou ver essa voz tanto quanto, porque essa minha visão vai me limitar. Talvez eu não vou sentir tanto esse toque, porque essa minha visão já vai fazer uma forma já anterior, né? Já vai cristalizar ali, vamos falar no psicodrama, né? Então, aquilo me tocou muito. Eu queria só passar isso, compartilhar com vocês. Aí, não sei. Obrigada. Obrigada. Eu acho que a gente segue, Gabi, para a gente passar para essa parte que eu acho que é o mais importante do imagético, enfim. Acho que cabe, então, a gente ressaltar primeiro a importância da tele, e aí, de novo, a gente está falando de um relato autobiográfico, então, a importância da tele para a Dani foi que, na época, a Dani estava num grupo, como a Amanda também já relatou algumas coisas, e a Dani já relatou algumas coisas, e nesse grupo, era um grupo, pelo que eu me lembro, autodirigido, pelo que vocês já me contaram, era?
era um grupo autodirigido, enfim. Dani, em alguns momentos, começou a dirigir, e esse grupo, com a Dani, foi descobrindo algumas coisas. Então, quando a gente fala de tele, essa conexão da Dani com esse grupo possibilitou ela ir descobrindo aquilo que ela precisava do grupo, quando que ela precisava de alguma descrição de imagem ou não, quando que ela não precisava, quando que ela mesma, na realidade suplementar dela, ia e estava tudo certo. Então, ela foi desenvolvendo junto com eles, através da tele, essa concepção dela de psicodrama, a forma dela de fazer psicodrama, enfim. E da realidade suplementar, né, Dani? Sim, eu tô rindo porque quando tu perguntou, eu balancei a cabeça e a Amanda me mandou uma mensagem direta. Tu foi mega capacitista, fala! Enfim, desculpa aí, gente. Mas sim, era um grupo autodirigido naquela época, saudades, Liga de Sociopsicodrama. Eu acho que a gente entra, então, né, para finalizar, no que a gente discute como o imagético versus simbólico, que eu acho que é a cereja de todo o bolo, que eu acho que é disso que a gente está falando desde o começo, e da realidade suplementar, sobretudo, né? Porque quando a gente trabalha com simbólico, a gente está trabalhando dentro da realidade suplementar, né? Quando eu falo lá que o tubo de pasta de dente virou um tubo de pomada, ele não se metamorfoseou, né? Ele continuou sendo um tubo de pasta de dente, mas na realidade suplementar ele era o que a gente precisava que ele fosse, né? E a realidade suplementar, que é esse espaço, né, do psicodrama, em que tudo pode acontecer, né? Em que a gente trabalha com a realidade que vem, com uma realidade que pode não ser concreta, pode não ser o agora, ela pode representar algo do passado, do presente, do futuro, algo que existe, algo que não existe, algo que a gente pode criar, e é por causa da realidade suplementar que a gente, né, consegue, e aí, claro, né, tudo considerando todas as etapas lá do psicodrama, né, um bom aquecimento, enfim, a gente consegue estar ali com 2, 3 almofadas, mas sentir realmente que a gente está com o pai, a mãe e o irmão, enfim. Então, ou fazer, né, um psicodrama interno, uma fantasia guiada, e acessar, né, por meio da imaginação, da visualização dessa pessoa, cenas, enfim, mesmo que a gente não esteja naquele momento, naquela cena, enfim. Desculpa, estou um pouco desconcentrada com o leitor aqui falando no meu ouvido, mas enfim, se a Gabi quiser complementar a parte do conceito, mas eu acho que o mais importante para a gente, quando a gente discute isso, é desconstruir essa ideia de que a gente trabalha com imagem, né, no psicodrama. A gente trabalha com o que aquela imagem simboliza, né, com o que ela significa para o paciente. Então, quem já me viu dirigindo grupo, presencial principalmente, eu gosto muito de pedir imagem corporal. Gente, eu adoro fazer isso, sério. Sempre que eu vou dirigir um grupo, desde essa primeira vez que eu dirigi lá nesse grupo da Liga Acadêmica, e depois quando eu dirigi na pós, eu sempre faço alguma coisa, em algum momento eu vou pedir uma imagem corporal para alguma coisa. E aí eu às vezes peço que a pessoa descreva a imagem que ela está fazendo com o corpo, porque é muito mais importante do que como ela colocou o corpo, às vezes, o que ela usa para descrever aquele corpo, né? Então eu lembro que nessa primeira direção que eu fiz, até hoje ficou muito gravado para mim, tinha uma imagem que era 2 pessoas, era para construir uma cena, ou imagem, eles construíram uma imagem, e aí uma dessas 2 pessoas que estava constituindo estava com os braços abertos, assim, inteiramente abertos, como se fosse o Cristo Redentor, assim. E aí eu lembro que quando ele descreveu, ele falou assim: eu tô com os braços abertos como se me abrisse para o mundo. Eu não pedi um significado para aquela imagem, ou eu perguntei o que essa imagem falar. Eu acho que eu fiz todo o caminho, né? Perguntei o que uma imagem era, o que ela diria, mas eu lembro que quando ele descreveu, ele falou: tô com os braços abertos, inteiramente abertos, como se estivesse me abrindo para o mundo. E aí, depois, quando eu fui trabalhando com essa imagem, veio uma coisa de se sentir muito invadido e tal. E eu usei isso que ele falou na descrição, né, dessa imagem de estar se abrindo para o mundo, para questionar isso, né? Então, tipo, eu me sinto invadido, mas eu me abro inteiramente para o mundo.
né? Ou seja, não me protejo de nenhuma forma, por isso que estou me sentindo invadido. Joguei isso de alguma forma naquela época, na minha total inexperiência, como algum duplo improvisado que fez sentido. E eu faço isso muitas vezes, assim, de pegar o que a pessoa usa para se descrever, para descrever o que ela está fazendo com o corpo. Já aconteceu também quando eu dirigi na pós que eu não pedi a descrição da imagem, mas eu fui de alguma forma conversando com aquela imagem, tipo, o que você o que você está tentando dizer. Eu não pedi para a pessoa descrever o corpo, eu fui conversando com a imagem e, de alguma forma, eu fui entendendo o que era aquela imagem, o que ela estava simbolizando. Então, nem sempre eu peço para descrever, porque às vezes dá uma desaquecida, isso depende muito do contexto, do objetivo. Mas, assim, o mais importante é pensar como o que nos interessa não é a imagem visualmente falando, até mesmo para quem enxerga, né? Sei lá, eu lembro quando eu estava falando isso com a Lu, eu acho, que ela contou que, uma vez, não sei se foi com a Lu, enfim, com alguém, que contou que uma vez teve uma situação que a pessoa escolheu uma almofada preta para representar um vínculo muito próximo. E aí, daí tem toda uma outra questão de racismo também, né? Que a gente já pensa como o preto associado a alguma coisa ruim, né? E aí a pessoa fala, porque preto é a minha cor favorita e essa pessoa é a pessoa que eu mais amo. Então, a gente não pode ir fazendo prerrogativas, né? Deduções do que aquela imagem significa. Talvez uma mesma imagem para duas pessoas tenha sentidos totalmente diferentes, né? E aí, questionando a imagem, trabalhando com o simbolismo daquilo, a gente chega muito mais longe, assim, não sei. Não sei, Gabi, se tu quer completar? Antes de encerrar o grupo, eu acho que tu devia contar para o povo como é que tu faz o átomo social, porque tu ainda tens que escrever isso, que é uma técnica muito baita de fazer no ambiente online. Tá, eu falo, mas quero saber se a Gabi quer acrescentar mais alguma coisa, e daí a gente encerrar. Só vou falar do rolê que a gente conversou, que a gente meio que Perazzo deu de mão beijada pra gente, que foi a ideia de que a realidade suplementar e esse como ser, eles já são a forma como a pessoa cega encara o mundo, né? Porque ela já vai montando as cenas, normalmente na própria cabeça. Então, ela já vai imaginando como são as coisas através das descrições ou daquilo que ela já tem de bagagem. Então, quando a gente fala que por exemplo, a Dani fala das descrições das imagens, uma coisa que é legal de a gente pensar é que, por exemplo, quando eu, Gabriela, descrevo algo para Dani, eu estou descrevendo com as minhas concepções. Então, se a gente está num grupo e digamos que o Carlos vai lá e faz uma imagem, e ao invés de o Carlos se descrever, eu vou lá e descrevo, eu vou dizer, o Carlos tá com um óculos redondo e ele tá muito bem arrumado. Mas muito bem arrumado é um conceito meu de muito bem arrumado. Pode ser que para o Carlos ele tá com a roupa que é a primeira roupa que ele achou no guarda-roupa. Então, quando a gente descreve a imagem, quando não é uma imagem nossa, um simbolismo nosso, a pessoa cega vai ter esses caminhos, essas intersecções, assim, né? Então, quando a gente fala ali no artigo dessa coisa que a Amanda falou de espontaneidade, de a inclusão é uma maneira de ser espontâneo, né? É nisso, é de que se eu mesma estou fazendo uma imagem e eu já me descrevo, estou fazendo isso, eu estou dando o meu sentido para uma coisa que é minha. Que é, claro, é possível que eu vá lá e descreva uma imagem de uma outra pessoa para Dani, mas não é a mesma coisa também, né? Sim, né? E quando a gente fala que incluir ser espontâneo, Castro 2018, 19, não sei, a gente está falando disso, né? Que a pessoa com deficiência se apresenta para a gente como uma situação nova, eu já até escrevo isso no relato, né? E se a gente é psicodramatista, espontaneidade é dar novas respostas, né? Dar respostas adequadas ao novo. Então, adequadas no sentido de coerentes, né? O novo que se apresenta. Então, se a gente é psicodramatista, incluir é parte do ser psicodramatista, né? Eu nunca esqueço, sempre comento isso, vou comentar de novo, que teve uma vez que eu cheguei num psicodrama que a Amanda estava dirigindo, atrasada, pois do meu jeitinho eu estava com a Camila, e aí eu lembro que quando eu cheguei, a Amanda foi espontaneamente, não teve uma coisa de a Dani tá aqui, porque isso é outra coisa horrível de fazer, né? Vamos mudar o nosso aquecimento porque tem uma pessoa com deficiência visual.
poxa, você é o diretor, muda o seu aquecimento, você não precisa evidenciar a deficiência da pessoa, que é por isso que você está fazendo uma adaptação. Ninguém nem vai saber que você mudou o seu aquecimento, ninguém sabe o que você planejou no roteiro. Faz o que você tem que fazer, sabe? Então, muito espontaneamente, a Amanda começou a modificar o roteiro dela, depois a gente conversou sobre isso, e começou a inserir outros estímulos, assim, né? Então, ela fez a gente se apresentar se tocando sutilmente, a gente fez a construção de vínculo também, envolvendo, além de o olhar, porque tinha muitas pessoas que enxergavam, mas também o toque, enfim, foi envolvendo outros estímulos, e eu saí protagonista desse psicodrama. Mas eu acho que também porque teve uma construção de aquecimento muito desde o início, assim, que foi me colocando naquele grupo, né? Que eu me senti à vontade para ser protagonista num psicodrama que, com certeza, foi um divisor de águas, assim. Vamos lá, gente, técnicas. No artigo, para a gente finalizar, a Gabi quer me matar porque a Gabi tem compromisso. No artigo, a gente evidencia a técnica do espelho, porque foi a primeira que na verdade, a primeira que me colocaram alguma impossibilidade foi o átomo. Eu vou fechar falando do átomo. Mas o espelho, geralmente, é a técnica que a gente pensa que é a mais visual, né? Porque como é que você vai espelhar algo que você não vê, né? A gente sempre pensa, espelho, se olhar no espelho, ver um reflexo de você. E aí, além do básico de se pensar assim, né, de fazer espelho, eu posso estar com um protagonista, né, com o paciente, retirar ele da cena e dizer o que você está vendo, né? Me conta de fora o que você está vendo. Isso é um espelho, a pessoa está vendo a cena de fora. Eu posso, né, enfim, pedir esse espelho de várias formas. Mas teve uma vez que eu vivia, nunca vou esquecer, porque eu acho que foi assim, nunca me aconteceu de novo. Num estágio, assim, né, psicodrama presencial, eu lembro que uma paciente trouxe, assim, era uma sensação, acho que um cansaço, e eu pedi para ela concretizar, mostrar com o corpo o que esse cansaço fazia nela, e ela foi fazendo e descrevendo, eu falei, né, me conta como é que o cansaço deixa o teu corpo, e ela foi descrevendo, e aí chegou num determinado momento, aquele determinado momento que você pergunta para o paciente quem pode te ajudar, e ele olha e diz, você é a terapeuta? E aí eu fui para o lado dessa paciente e eu espelhei o que ela me descreveu, né? Ou seja, ela disse, eu tô com os ombros caídos, com a perna apoiada só no joelho, não sei o quê. E aí eu me coloquei do lado dela e disse, é assim? E ela falou, sim. E eu falei, bom, então agora estou, né, contigo e tal, o que a gente pode fazer aqui? Tocamos, seguimos a cena. Mas, enfim, de que é possível espelhar, claro que é de outra maneira, mas dá para fazer. Em relação ao átomo, tirando o básico, né, que é o que a Amanda falou, de construir com objetos pequenos em cima da mesa, que foi a primeira técnica que alguém fez com almofadas no chão, e olhou para mim e disse, talvez tu não consiga perceber e tal, porque as almofadas vão estar no chão, enfim. E aí foi a primeira vez que eu perguntei para Amanda, disse, dá para eu fazer isso? E foi quando ela disse, não tem nenhuma técnica do psicodrama que não dá para te aplicar. Enfim, ela na super empolgação dela lá. Então, sim, além disso, né, que dá para construir na mesa, trabalhar com objetos, etc, etc. Agora, atendimento online, eu curto muito fazer átomo social, acho que é uma técnica fantástica que a gente precisa usar sempre que possível, assim, né, sempre que fizer sentido. E aí, além de, às vezes, pedir para a pessoa desenhar, né? Quando tem papel e caneta, desenha, me diz o que você desenhou. Mas eu nem tô curtindo tanto a coisa de desenhar. Parece que eu não consigo pegar muito aspecto. Geralmente a pessoa só escreve o nome das pessoas ali, enfim. Mas eu comecei a fazer uma coisa que eu chamei de átomo suplementar, né? Que é construir um átomo imaginativo, construir um átomo na realidade suplementar. Então, eu lembro que isso começou porque eu atendi uma paciente que também era cega, e aí eu queria fazer um átomo social com ela, eu pensei como eu vou fazer, né, com meus pacientes que enxergam, geralmente eu peço para desenhar de alguma forma. Eu falei para ela, bom, imagina, né, eu fiz todo um aquecimento corporal e tal, e disse, bom, imagina que tu tá numa sala, né, coloquei um ambiente que fosse uma sala, porque seria mais possível para ela delimitar esse espaço, né, e aí falei, bom, agora imagina que vai começar a entrar pela porta as pessoas, as relações mais significativas para ti. Tu tá sentada nessa sala, no centro,
Então, quem é a primeira pessoa que entra? Vou dar exemplo, porque nem lembro. É minha mãe. Ok, onde é que a tua mãe vai sentar aí na sala? Vai sentar do meu lado. Quem é a outra pessoa? Meu pai. Onde é que ele vai sentar? Vai sentar atrás de mim. E assim a gente foi construindo o átomo, depois inverti com os personagens e tal, a gente foi construindo todo esse átomo na imaginação. Um outro paciente também, que gostava muito de arte, enfim, fiz da mesma forma, a gente estava fazendo a sessão no carro, o carro nem era dele, então ele não se sentia à vontade para procurar, né, caneta, papel, enfim. Então aí ele falou que gostava de pintar e tal, e aí eu disse, bom, então vamos construir como se fosse uma pintura em tela, só que na tua imaginação, né? Então faz uma pintura das tuas relações, tu diz que gosta de pintar paisagens, então como seria a paisagem, né? Onde é que tu estaria nessa paisagem, que elemento tu seria, onde é que estão as tuas relações, que elementos elas seriam, e aí depois vou construindo a coisa, né, de inverter os papéis, e de usar também essas imagens que ele trouxe, né, que tinham um significado simbólico muito grande, assim. Então, acho que é isso, a coisa que encantou a Amanda não é tão grandiosa assim, mas é isso aí. Não, gente, é sim, eu tava contando ali no chat, mas assim, ó, por exemplo, faz algum tempo que eu fiz com um paciente com a casa dele era muito importante, eu pedi para ele separar os móveis da casa como se fossem essas pessoas significativas, né? Então, o marido era a estante que ficou no canto da sala, ela era a poltrona que estava no centro, o filho era o centro de mesa. Então, e depois a gente ainda fez uma inversão de papel com os objetos, olha, dá pano para manga. Enfim, eu não sei se ficou alguma dúvida, se ficou algum comentário, alguma coisa. Gabi, Amanda, alguém quer acrescentar alguma coisa? Em relação a técnicas, a gente podia ir falando aqui, né, gente? Mas basicamente só para dizer que todas são possíveis. E que eu adoro as que envolvem imagem, porque sim, sou do contra. Sim, e como diz a Amanda, não há nenhuma técnica que eu... A Amanda fala isso de um jeito muito com sotaquezinho de Floripa, mas enfim, ela diz que não há nenhuma técnica que a Dani não possa aplicar. Então é isso aí. Gente, dúvidas, se alguém tiver compartilhamentos... dúvida, é o momento de perguntar, mas eu queria agradecer a vocês por abrilhantarem o nosso encontro. Acho que é um tema muito importante e não sou uma mulher com deficiência, sou uma filha de um homem com deficiência. E nesse lugar eu me sinto muito contemplada e muito feliz, né? Acho que tem isso. Meu pai aprendeu a fazer as adaptações dele de modo que eu nem sabia que eram adaptações. Para mim sempre foi assim. Era esse o jeito de fazer café, era esse o jeito de jogar tarrafa, era esse o jeito. Eu aprendi com ele desse jeito e as coisas para mim eram assim. Então acho que essa coisa de descobrir o nosso jeito, o nosso psicodrama, também tem a ver com acessibilidade, né? Que é ser congruente a quem a gente é, o que a gente acredita, em toda a diversidade de quem a gente é. Então, fazer o psicodrama, fazer o meu psicodrama, também envolve fazer o psicodrama da filha de um homem com baixa visão, né? E acho que, por isso, os nossos caminhos tiveram tanta intersecção e agradeço a vocês duas. Obrigada, Amanda. Eu acho que tu falando, eu também fiquei pensando como a minha forma de fazer psicodrama mudou, né? Depois que eu conheci a Dani, depois que eu me aproximei da Dani. Esther? Eu só queria elogiar mesmo, porque eu não sei se todos aqui já são psicólogos formados, mas eu sou estudante e eu tô nesse semestre aprendendo sobre um pouco do psicodrama. E na nossa formação a gente às vezes não tem muito contato com esse tema, né? É mais assim, a gente tem contato com o Moreno, mas, por exemplo, a gente não... Até agora, como a Gabriela falou, a gente não teve esse contato de outros trabalhos que ele fazia para quebrar essas barreiras, né, do preconceito. Então, foi muito engrandecedor estar aqui nesse momento, porque contribui muito para a minha formação. E eu queria agradecer. E é só isso mesmo. Obrigada. Depois dessa ideia, a gente tem pensado várias outras ideias, assim, né? Que é terminar a minha monografia em algum momento na vida que eu abandonei faz 4 meses. Boa ideia. Essa ideia é boa, né? Porque faz 4 meses que eu não olho para ela, mas enfim, a Lu nem veio, assim, acho que ela ficou até assim, ó, não quero nem saber de ti.
Mas enfim, essa ideia que a Amanda deu, que eu não sabia que esse átomo era tão interessante assim, mas de repente uma hora a gente junta e escreve alguma coisa. Dá um artigo, hein? Eu e a Amanda, a gente já conversou, assim, já pensamos também sobre essa coisa da acessibilidade nos grupos, né? Disso que a Amanda faz muito espontaneamente, que às vezes é tão difícil no trabalho de grupo a gente pensar e incluir, né? A gente tem um membro do grupo que tem uma deficiência, e aí parece que é muito mais fácil dizer, não, então essa parte você não participa, da outra você participa, e às vezes essa parte que a pessoa não participa é o aquecimento, como é que ela vai participar do resto, né? Então, a gente tem pensado muito sobre isso, tenho pensado com a Cami também, estou tentando enfiar na cabeça dela de usar nosso grupo para escrever a monografia dela, mas estamos aí. Então, acho que a gente precisa produzir mais nesse tema e que bom poder dividir com vocês. Só compartilhando que eu já decidi, a minha monografia da pós vai ser sobre o nosso grupo, Daniela. Então tá bom, se você diz, tá dito. Eu falei em ti, Cami, antes, quando eu falei disso, que a gente às vezes fica falando que não dá pra fazer psicodrama quando as pessoas não abrem a câmera e tu enxerga e trabalha com um grupo que praticamente ninguém abre a câmera. Exatamente, eu atendo também no individual, só por meio do áudio e vai que vai. Eu tô esperando que outra pessoa encerre o grupo, que eu tô aqui só de boja. Então tá, gente, semana que vem nós temos Amanda Castro dirigindo um psicodrama ou sociodrama de grupo sobre 1 ano de grupo Viver Recria. Nossa, né? Então, nós vamos ter Amanda Castro na semana que vem. E depois, eu não lembro mais quem nós temos, meninas, se vocês me lembrarem, me ajudam. Lúcio Ferracini. Depois nós vamos ter o Lúcio, maravilhoso. Se vocês não conhecem o Lúcio, vocês têm que conhecer, né? Falando um pouco de cuidado, né, Dani? É isso, né? Eu não sei, a Gabi que falou com ele. Cuidados paliativos. Se ele não mudou, e divulgando o curso de psicodrama no hospital também, com a Vivi. E depois a gente tem o nosso sarau na semana seguinte. Pelo amor de Deus, gente, participem lá do concurso da Viver, né? Psicodrama, arte, enfim. A gente devia ter falado no começo, mas esqueci. Lembrando que o mês de abril, né, Dani? Vai ser todo, tu que sabe melhor do que eu dessa programação de abril. O mês de abril vai ser todo em comemoração ao centenário do psicodrama. Então, nós vamos ter uma série de atrações, né? E vocês já estão lá no grupo, tem o nosso folder. O evento vai ser gratuito para quem está aqui no Recria, vai ser ao pessoal do Recria durante, né, todo o mês de abril. Então, nós vamos ter Fonseca falando aí da história do psicodrama, nós vamos ter uma mesa redonda com pessoas que discutem o psicodrama online, tipo eu, a Gabi, né? E nós vamos ter também teatro espontâneo, recriando algumas cenas aí com o Moreno, e esperamos vocês também no sarau, que é a abertura, que é o concurso, né? Se inscrevam no concurso, cantem, dancem, escrevam, pintem, mostrem o que vocês têm para fazer aí, e nós vamos Tivemos inscrição de um cordel, Amanda, achei maravilhoso. Que lindo! Então, estamos abertos a vocês. Um excelente final de semana a todos, que nós nos encontremos semana que vem, então. Até a próxima. Sou eu que encerro, né? É isso aí. Vou fechar. Tchau, gente.